Não há nada que nós possamos fazer que tenha mérito de nos salvar no julgamento de Deus. E nós falamos isso, não há nada. Então, as boas obras, elas devem servir e servem e têm a sua finalidade, mas não contam para a nossa salvação. E esse é um ponto que nós vamos discutir, não sei se nesta ou na próxima aula, mas sobre diferentes grupos que dão valor para as boas obras como alguma coisa que salva. Então, a gente precisa entender bem qual o papel das boas obras para a gente avançar nessa situação. Nós falamos também dos descrentes bons, dos bons descrentes, aqueles que não são tão ruins assim, que têm até uma vida e ações que a gente admira, mas que não são cristãos. E nós falamos que esses também precisam da salvação. Ninguém está precisam do evangelho, né? Ninguém está imune a isso. Falamos também de um princípio de que quem é de Deus se aproxima de Deus. Quem é de Deus se aproxima de Deus. E se uma pessoa está fazendo uma obra boa e essa obra se identifica com a obra de Deus, é necessário. E se ele é de Deus, essa pessoa vai se aproximar de Deus naturalmente. Falamos também que anistiar o pecado, perdoar o pecado por boas obras realizadas, anula o sacrifício de Cristo, né? Então, a pessoa é boa, faz coisas boas, e a gente pensa, puxa, essa pessoa tem tem um direito de uma salvação, de uma absolvição de Deus. Mas, se nós concedermos essa anistia que eu chamei aqui, esse perdão para a pessoa pelas obras, então Cristo morreu em vão. Nós estaremos anulando o sacrifício de Cristo. Então, se nós entendemos que pessoas são boas e fazem coisas boas, e se elas forem de Deus, elas vão se aproximar de Deus, então nós temos assim um dever até de falar para elas sobre Jesus, para ver se dispara, né, o processo dessa pessoa a se converter pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Depois eu falei também que não se preocupem com quem é bom e faz coisas boas. Deus será justo em todos os seus julgamentos. Deus não se engana e não cometerá injustiças. Deus é justo, Deus é justo. Creia nisso, que Deus não vai se enganar e mandar alguém para o inferno, se não merecer. Ok. Também citei aqui algumas palavras. A palavra de Deus fala de passagens que falam sobre absolvição, justificação e absolvição. Justificação é um termo mais jurídico, né? Eu pessoalmente me sinto mais confortável com absolvição, né? Então tem passagens que falam de justificação ou absolvição no juízo final, tá certo? Eu pus aqui só para a gente lembrar rapidinho uns versos sobre isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação aqui é pela graça, pela fé, e não pelas obras. Então, o que nós vamos conversar mais adiante é o seguinte: então, para que eu faço boas obras? Então, esse trecho deixa claro que não é pelas obras, porque até se fosse pelas obras, tem gente que tem um viés mais favorável no seu perfil de personalidade às boas obras. E seria meio injusto com aqueles que não têm esse mesmo viés. Então, se fosse pelas obras, essas pessoas sairiam já na frente, né? E não seria muito
como equânime, não seria igual para todo mundo. Porque tem gente que faz boas obras mais naturalmente. Então, aqui, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E não por obras para que ninguém se glorie. Paulo é muito taxativo nisso, e essa é a nossa doutrina, né? E nós precisamos crer muito nisso. Depois, em Romanos 3, 28, Paulo fala assim: sustentamos que o homem é justificado, absolvido pela fé, independentemente da obediência à lei. Então, o homem pode ser obediente à lei ou não, mais ou menos, mas o que conta para a sua absolvição é a fé, certo? É pela fé. Muito bem. Então, nós temos claro que a absolvição no juízo final tem a ver com a fé e não por obras, e também fala das obras no julgamento final, quando nós cristãos, ou não, todo ser humano, estiver no tribunal divino, existem passagens na Bíblia que falam que haverá apresentação das obras, as realizações de cada um de nós, né? Então, por exemplo, em Mateus 16, de 24 a 28, fala assim: pois o Filho do Homem virá na sua glória. Jesus falando, né? O Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então, o Filho recompensará cada um é importante na questão das boas obras. Nós vamos ver muitos versos na Bíblia que, quando trata desse assunto, ele fala sobre cada um. Então, existe uma individualidade nas realizações, e não que nós vamos ser julgados no pacotão que todo mundo fez, talvez num grupo, numa igreja. Não, cada um. E você vai ver que tem muitos versos que falam sobre cada um. E não fala que ele salvará, ele recompensará, ele retribuirá de acordo com o que cada um tenha feito. Então, tem uma relação. Nós acabamos de ver que é pela fé, não são pelas obras, mas as obras, elas são evidências da fé. Não é isso que nós estudamos em Tiago? Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha pelas obras. Então, a obra, a boa obra, ela é uma evidência da fé que você tem. Então, ela corrobora, seja para a bênção, seja para a salvação, ou para a condenação e para a maldição. Então, a obra evidencia aquilo que o indivíduo crê. E daí também a insistência de Tiago de que nós precisamos ter a fé acompanhada de obras, porque a obra dá evidência da fé que nós proclamamos. Então, as duas coisas estão ligadas, e não é que nós somos salvos pelas obras, mas elas são evidências, né? Nós somos salvos para boas obras, nós vamos ver daqui a pouco. E também um outro verso que fala a mesma coisa lá em Apocalipse: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, existe uma relação entre o que eu faço, né? Então, nós podemos imaginar que no juízo final, cada um aí, crentes ou descrentes, cada um vai ter a sua consideração pelas suas obras. As obras vão evidenciar a sentença do juiz. As obras vão suportar o que o juiz, a decisão do juiz. Tem uma passagem que nós vamos ver daqui a pouco que fala sobre isso também. Então, as obras são essa evidência. As obras são as provas no processo divino, no julgamento divino, de que não é o que eu falo, mas o que eu fiz que vai ser posto na mesa. E aquilo vai servir
como justificação, seja para salvação, seja para condenação. Então, essa é a importância das obras no julgamento final, tá certo? Elas estarão lá. O importante é que eu quero que você olha nesse verso também, ele fala de cada um, cada um. Ele não está falando de obras coletivas, mas está falando de responsabilidade pessoal, certo? Então, as obras que nós realizamos têm a ver com a nossa responsabilidade pessoal. Então, nós vimos no passagem anterior, a absolvição é pela fé e não pelas obras, independente das obras da lei. E aqui nós vimos que será recompensado de acordo com o que tiver feito, ok? Aí eu fiquei devendo para vocês, eu não sei se eu devia falar isso aqui agora ou não, mas eu vou colocar aqui, isso eu já comentei com vocês, estava pronto na aula anterior, o efeito das obras nas religiões, tá certo? E nós vamos ver que as religiões, as obras, as boas obras, as obras com valor de salvação, elas estão e incomodam e fazem parte das religiões. Então, por exemplo, no judaísmo, o judaísmo ele tem muito a questão de obras para alcançar o céu. No Antigo Testamento não era assim, como o é hoje. Hoje, aliás, desde o período entre o período interbíblico entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a salvação se tornou para o judeu, no judaísmo, como as boas obras são meio de alcançar os créditos necessários para a salvação. Então, a prática da boa obra no judaísmo tem a ver com alcançar o céu. E aí, como eu disse lá no domingo passado, era a discussão de Jesus com a lei, com o legalismo, porque eles entendiam que naquele legalismo era necessário para alcançar a salvação, e Jesus descartou aquela maneira e optou pela lei da liberdade e pela prática da lei da liberdade, tá certo? Depois nós temos o catolicismo. No catolicismo ele tem, pelos séculos, né, de existência, ele tem fases, ele tem prevalências doutrinárias por tempos. Então, é possível, por exemplo, inicialmente é possível compensar pecados. Então, como é que o indivíduo, para alcançar salvação, conseguiria compensar pecados? Com penitência, o camarada vai e se confessa e recebe lá uma penitência que ele deve cumprir, e com essa penitência ele consegue o perdão dele. Com o tempo, essa penitência foi terceirizada. O indivíduo tinha condições financeiras, ele contratava um monge, né, uma freira, que ia passar tempos lá no convento, no monastério, intercedendo pela alma de quem partiu. E, de certa forma, essa pessoa que está terceirizando esse monge, ele vai sustentar aquele monastério, vai pagar para essa pessoa ficar lá intercedendo, talvez por um pai, por uma mãe que tenha falecido, e o indivíduo achou que tinha algumas coisas que não contavam muito bem, então ele terceirizava, né? Então, já é uma coisa que vai afastando bem do que a Bíblia diz sobre isso, né? E foi criado também o purgatório, como um lugar intermediário. Ali é o lugar de purgar, ali é o lugar de pagar, ali é o lugar da gente se limpar para poder avançar para a vida eterna, para o céu. Então, existe uma compensação dos pecados através de boas obras. E mais para frente também, a igreja também passou a decretar a inocência. A igreja é quem dava o reconhecimento se o indivíduo era cristão ou não. Então, o indivíduo precisava ser batizado
para poder ter o reino dos céus, e quem detinha esse poder de batizar era a igreja. E com o tempo, a igreja passou por uma realidade em que eles, devido ao estilo de vida ostensivo, de muita ostentação, é isso que eu quero dizer deles, eles se endividaram muito com arquitetos, com artistas, com obras de arte e tal, e ficaram endividados. E a tal ponto que, por exemplo, o Papa Inocêncio VII ou VIII, em 1484, até a coroa dele, a tiara dele de ouro, ela estava hipotecada com os banqueiros, porque ele precisava de dinheiro para tocar as obras lá do Vaticano. Então, o que era a indulgência? A indulgência é um documento que dá perdão de dívidas. E a igreja tinha esse poder de perdoar as dívidas do indivíduo, e isso também contribuía para a salvação dele. E muitas das vezes essa indulgência ela era comprada, tá certo? Então, você tinha, por exemplo, na época da Reforma, você tinha cardeais com 5 anos de idade, tá certo? Então, como é que ele era de uma família abastada, o primogênito ia herdar a herança do pai, talvez um reino, talvez uma gleba de terra, sei lá, mas o segundo não tinha nada disso. Então, o pai cuidava dele como? Comprando títulos de cardinalato, comprando título de bispado, mesmo de patriarcado ali, eu não sei, de paroquiais, para entregar para os seus descendentes que não eram o primogênito. A indulgência, então, servia para isso. Eram títulos que a igreja dava, perdoando dívidas de pessoas, de fornecedores da igreja, e também entregando títulos para os nobres. E depois, uma outra prática da igreja era acúmulo de méritos. E isso era feito através do asceticismo. Ou seja, eu puno o meu organismo, o meu corpo, com práticas ascéticas, e isso vai me acreditar méritos espirituais, por mim ou por terceiros também. Então, o indivíduo não come, o indivíduo faz voto de pobreza absoluta, o indivíduo ele fica na clausura, né? E leva uma vida focada nas obras, certo? Então, esses, eu diria, são coisas que eram praticadas e ainda menos hoje, mas elas estão no nível do catolicismo com relação à realização de obras, como tendo poder para salvar, né? Depois nós temos o Espiritismo fala de obras meritórias, o espírita faz obras para ir ganhando, conquistando a salvação, de um dia sair desse mundo físico e ir para o mundo espiritual, e isso ele faz também através de reencarnações. Não deu para cobrir toda a coisa nessa vida, ele vai ser reencarnado e continuar na vida seguinte, né? Com essa ideia de evolução da alma do indivíduo para ele conseguir ser pleno no mundo espiritual. Isso também é muito voltado para obras. Daí a razão tão focada, né, do espiritismo nas obras. E eu pus aqui também o protestantismo, onde as obras são evidência de fé, aquele que nós estamos discutindo e estudando. As obras mostram a fé que nós temos. Por isso que Tiago fala, olha, a sua fé sem obras está irregular, está defeituosa. Essa é a agonia que Tiago está insistindo com a igreja. Como que vocês deixaram de fazer as boas obras e estão vivendo só de fé? Não faz sentido. Então, a tua fé tem que mostrar, a tua fé ela é corroborada pela obra que você faz. Você não possui méritos para a salvação, tá certo? Mas cada obra que você faz, ela será recompensada. Deus vai recompensar a critério dele, nas condições dele, ele vai
nos abençoar, né, com recompensas por boas obras que nós façamos, tá certo? Então, essa aqui é uma visão que eu tinha que dar para vocês das religiões. Eu vou abrir um espaço aqui, se você quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, compartilhar, antes de eu praticamente começar a ir mais diretamente na nossa aula. Alguém gostaria de se manifestar aí, alguma coisa? O Giba. Abre o microfone do Giba. Isso, abriu. Oi, Gival. É só um pouco do que eu falei o domingo passado. A impressão é que me dá que, por conta dessas diferenças que tem, ou da importância que cada religião dá para as obras, né? Me parece que os evangélicos, que para se distanciar um pouco delas, acabou também dando menos importância do que o devido para as obras, né? Que é justamente o que a gente vê aí. A impressão que eu tenho é essa, né? Um paralelo aí que talvez sirva para a gente, para explicar o que eu quero dizer, é com relação ao catolicismo e nós evangélicos, né? Com relação a Maria, por exemplo, né? Como os católicos dão assim, veneram demais a Maria, me parece que os evangélicos falam menos do que devia, né? Às vezes você ouve pregações sobre algum personagem que aparece uma única vez num lugarzinho lá meio escondido da Bíblia, e é muito difícil a gente ouvir uma pregação, alguma coisa sobre Maria. Eu acho que acontece no nosso meio evangélico a mesma coisa com relação às obras, né? As igrejas evangélicas, eu acho que são assim, se afastaram demais das obras. Essa é a minha visão, né? Na realidade, Gilberto, é o seguinte: existem motivos históricos, né? A coisa não aconteceu por acaso. Então, a Igreja Católica, na época da Reforma Protestante, a Igreja Católica, ela detinha o controle da educação e da saúde. E a Igreja Católica sempre foi voltada para isso. Isso também tinha o lastro nas boas obras, certo? Ok. Isso carregou séculos e séculos. De tal forma que hoje a Igreja Católica ela tem muito a ver com isso, só que nessa caminhada da Idade Média para hoje, a Igreja Católica também ela perdeu o controle sobre a educação e a saúde que ela tinha de uma maneira internacional, eu diria, e por causa do movimento do humanismo, eles passaram a dizer, não, o Estado, a igreja, o Estado laico vai cuidar dessas coisas. Vai cuidar da educação e vai cuidar da saúde. E assim tem sido. A igreja católica passou por dificuldades financeiras. Hoje, ela ainda sustém um exército de gente trabalhando em educação e saúde, contudo, ela não tem mais a preponderância que tinha. E os estados laicos chamaram isso para eles. Então, a Igreja Católica traz essa herança muito forte da Idade Média que ela dominava plenamente e ela continua, mas hoje ela não tem o mesmo desempenho anterior, porque aquilo que ela fazia hoje transferiu-se para os estados. Então, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, que tem no interior, todo o interior tem uma Santa Casa, toda cidade do interior decente tem uma Santa Casa de Misericórdia, que é de origem católica, hoje também depende do suporte financeiro do Estado. Então, ela não está mais tão dependente, apesar dos vínculos que
ainda tem com a Igreja Católica, mas os recursos dela não vêm de lá totalmente, até porque a Igreja também passou por uma crise. Bem, na educação, a mesma coisa. Se você for pelas cidades do interior do Brasil, você vai ver cursos, você vai ver propriedades imensas que a Igreja chegou junto com o governo provincial, né? E se instalou, e até hoje tem essa herança. Mas eles eles perderam muito dessa relevância também, porque o Estado laico assumiu isso. Quando os protestantes vêm para o Brasil, eles vêm com uma finalidade, é um movimento muito específico de missões evangélicas. Então, eles vieram para cá para pregar o evangelho. Essa foi a prioridade. E para se distinguir do catolicismo prevalecente, eles focaram na evangelização, como sendo a conversão sendo o diferencial com a Igreja Católica, de que a conversão é o que conta, não as obras. Então, até hoje, essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre missionário, no campo missionário, que está fazendo uma obra muito relevante e que falou, a pessoa indagou o missionário sobre se ele não ia começar a fazer boas obras. Ele falou, não, eu vou continuar focando na evangelização. Eu estou só colocando para vocês a situação que toda ela tem um aspecto histórico. Então, a igreja evangélica, ela chegou aqui, por exemplo, nós não tínhamos o evangélico, o convertido, ele não podia se casar, porque quem dava a certidão de casamento era a Igreja Católica. Então, os protestantes, quando chegaram aqui, que se convertiam, queriam se casar, eles eram amaziados. Eles não tinham espaço para serem enterrados no cemitério também. E outras situações, eu só estou colocando aqui essa situação para dizer do poder e daquele momento pensar em fazer a obra que a Igreja Católica já fazia há séculos era muito complicado, porque você tinha problemas legais e tinha que responder na justiça. Já visto que os primeiros missionários eles eram levados, você pegar a vida do cara e ele era levado para a delegacia com certa frequência para se explicar. Então, assim, existem motivos históricos porque o grupo católico, que é mais próximo e ao mesmo tempo mais com quem nós mais nos confrontamos, ele tem toda essa herança, né? E tem essa doutrina também, por que não, da salvação pelas obras, e o grupo protestante veio tentando corrigir a distorção e focou no lado oposto. E, aliás, essa era uma discussão entre Lutero e o Vaticano lá na época da Reforma. O diálogo se reproduziu aqui nos nossos dias. Então, o Lutero ele rejeitou essa salvação pelas obras. E ele foi excomungado da igreja. E agora, em 1984, ele foi reconhecido como um irmão separado. Eles suspenderam a excomunhão dele, se você preferir. E então, a Igreja Católica, os missionários chegaram aqui, a motivação deles era ganhar almas para Jesus.
E, como eu disse, tem hoje pastores e missionários que fazem essa opção. Qual que é a nossa dificuldade? Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que, para você ter uma organização, uma instituição, você precisa ter uma estrutura, tem que ter recursos financeiros, recursos físicos, recursos de pessoal. E então você precisa de um volume grande de recursos para você estabelecer uma instituição, vamos dizer. E muitas das coisas que a Igreja Católica fazia, hoje quem faz são as organizações sociais. E através de projetos sociais. E para as organizações sociais, existem recursos do governo colocados nelas, seja ela de cunho religioso ou não. Se você tem um projeto social, você pode entrar com petição na prefeitura ou no estado e, atendendo determinadas condições que eles exigem, você consegue receber recursos do estado para você exercitar isso. Aí se colocou dinheiro na organização social e de coisas que eram feitas pela igreja católica, principalmente, obviamente, principalmente. Mas o ano passado, quando a crise que nós tínhamos, teve um grande debate entre a Santa Casa aqui de São Paulo com o governo, por causa de recursos que o governo não estava liberando para a atividade dela ali. Então, só para mostrar que existe muita da atividade da igreja, ela foi assumida pelo Estado laico. Tá bem? Ok. As igrejas protestantes nacionais, então, se você pegar o anglicanismo, se você pegar o luteranismo, o metodismo, o metodismo também, mas não tão assim. Como nacionais, eu digo que as igrejas luterana e anglicana, elas têm uma ação social mais consistente dentro do país delas. Quando elas vêm por cá, elas trazem alguma coisa disso, mas é claro que a estrutura de uma igreja deles aqui não é a mesma de lá. Então, por exemplo, a igreja luterana faz parte do projeto dela que, anexo a uma capela, você tem uma escola. Porque lá na Reforma Protestante, quando se declarou assim, houve a separação da igreja protestante alemã, eles descobriram que o povo que o apoiava era um povo iletrado. E para poder ler a Bíblia, tinha que ter uma escola. Então, cada capela luterana tinha e tem uma escola anexa a ela. Até hoje, é assim. Então, você vê aí o nosso colégio luterano aí, vizinho da igreja, e no sul, onde a colônia alemã é maior, isso é muito mais incisivo. E então, assim, houve uma intervenção, vamos dizer, meio que um desmanche assim dessa estrutura toda. O fato é o seguinte, e isso nós precisamos ter em mente. Não basta a gente dizer que nós não fazemos. A pergunta é, nós temos como fazer? Por exemplo, nós estamos numa igreja pequena, com 200 pessoas, em torno de 200 pessoas. Com esse número de pessoas, nós temos os recursos físicos, financeiros e humanos necessários para fazer isso. E, em fazendo isso, nós já tivemos uma associação no passado aí na igreja, uma associação assistencial, e tendo os recursos, né, o que nós vamos descobrir para fazer isso?
Então, existem coisas. Agora, de qualquer jeito, gostaria de dizer o seguinte: a igreja tem seus recursos, ela tem um grupo de diáconos, um grupo diaconal. E não é pouca coisa o que essas pessoas fazem. Eu imagino que às vezes eles ficam até entristecidos conosco quando a gente é radical, fala, a gente não faz nada. Não, espera aí. Tem diáconos. Isso surgiu na igreja primitiva. A igreja primitiva não começou com uma porção de instituições. A igreja primitiva foi respondendo a necessidades. Então, os diáconos foi uma organização para ajudar a servir à mesa daqueles que não tinham, dos gregos, né, dos gentios e das viúvas. Depois, em Timóteo, nós lemos, existia uma organização para atender viúvas, que deveriam ser inscritas. E era uma instituição aparentemente tocada pelas mulheres, que era uma resposta à necessidade daquele momento, eles já tinham atendido isso. A igreja primitiva fez coletas para mandar lá em Antioquia, para mandar para a igreja de Jerusalém, por causa da fome que tinha lá. Então, a igreja, pontualmente, ela foi respondendo às demandas. Então, quando nós falamos em ter uma atividade social, existe atividade social, e eu acredito que muita gente na igreja faz isso de uma maneira discreta também e ajuda individualmente. Então, isso vem naquilo que eu li lá no trecho. Cada um será responsabilizado, cada um. Então, nem sempre o movimento é da comunidade. E para ser um movimento da comunidade como um todo, tem que ter alguém chamado, vocacionado para fazer isso. Não basta só a gente ficar no mundo das ideias. Então, é um assunto que não é simples da gente resolver, não. Talvez uma saída razoável disso daí seja, por exemplo, a Igreja Batista de Água Branca, do pastor Ed René, que é uma igreja bem maior que a nossa, eles decidiram o seguinte: quem se sentir chamado, incomodado e vocacionado para fazer assistência social ou ação social, inicialmente eles recomendam que essas pessoas se filiem a uma dessas organizações sociais que já fazem isso, para ajudar, servir, apoiar e treinar para, de alguma forma, no momento seguinte, trazer essa experiência para dentro da igreja. Não há necessidade de se começar a inventar a roda, né, daquilo que outros já estão fazendo. Então, a igreja fala, olha, você vai naquela organização social, que é uma instituição laica, que tem lá um projeto social sustentado pelo governo, sirva como cristão lá, aprenda lá, e depois a gente vem conversar aqui dentro. Eu não sei o capítulo seguinte, se a igreja já conseguiu reproduzir ou já conseguiu colocar projetos seus pessoais lá dentro. Então, é uma situação complexa, não é muito fácil. E, assim, nós precisamos, me parece, eu tenho um sentimento assim, que uma ação social, ela vai nascer do amor de algumas pessoas. Alguém que queima muito o coração por uma determinada atividade, a pessoa tem um chamado para aquilo, ela, né? E vai pôr aquilo em prática. Aí, essa pessoa consegue, talvez, empolgar algumas outras. E é como um comércio. Quando um comerciante vai abrir o negócio dele lá, ele começa pequeno e vai investindo aos poucos. O desenvolvimento da atividade comercial dele vai pedindo para ele aumentando a estrutura. E quem chega com dinheiro e monta toda uma estrutura tem grande risco de não vingar. Porque
porque não tem esse histórico todo, esse desenvolvimento todo. Você tem a estrutura, você já viu aquela história, né, do boteco lá, que era fedido, nojento, tinha os pinguços lá. O dia que o cara resolve reformar o bar dele, os pinguços somem tudo, porque ficou tudo lindo, limpinho, e o cara não gosta mais de beber lá naquele bar. Então, isso é uma visão assim que eu tenho. A minha impressão é a seguinte: nós precisamos crescer. Isso, atividade precisa crescer e a igreja vai responder. Eu não creio que, sendo uma atividade respeitada pela igreja, que ela venha a ser assim ignorada, tá bom? Então, eu não sei se alguém mais, ou se o próprio Gilberto, alguém mais quer dar retorno em cima disso aí, ou se eu vou seguir para a aula, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, acho que eu dei uma impressão, até me estendi bastante nisso, mas estamos aí. Eu não vejo todo mundo na minha tela, mas se você... Se a gente tem mais essa aula e a próxima, de repente, se você quiser pensar nisso e trazer de volta, a gente pode falar mais adiante, tudo bem? Então, vamos voltar para a nossa tela. Eu vou falar aqui de alguns desvios bíblicos das boas obras. Boa obra, nós vimos que é uma obra de Deus, feita por Deus e tal. Tem algumas distorções nas boas obras. A primeira delas é a penitência sem arrependimento. A penitência, ela existe desde o Antigo Testamento. O indivíduo pecava, então ele oferecia um sacrifício, ele confessava ao sacerdote, oferecia o sacrifício, matava o animal, se arrependia e, enfim, ia. Mas, com o passar do tempo, e a gente vê isso, os profetas se queixando disso e denunciando isso, o pessoal ia fazer sacrifício sem arrependimento. E isso não tinha valor. Então, o sacrifício em si, a penitência em si, os jejuns que os profetas falavam, essas coisas todas, elas não faziam sentido porque não eram acompanhadas de arrependimento, tá certo? Então, a penitência em si, ela nasce na Bíblia, mas ela acaba sendo distorcida e denunciada já lá no Antigo Testamento. E isso, até hoje, acontece isso. O indivíduo pode fazer uma penitência sem necessariamente atender ao requisito do arrependimento. A outra distorção, eu já falei, é as indulgências, o perdão por um pagamento. Então, você morreu lá o teu ente querido, o pai, a mãe, e que fez algumas coisas que você acha mal, você negociava um preço com a igreja, que a igreja tem o poder de declarar perdão. Isso a igreja católica, no caso a igreja católica. Então, combinava-se lá com o devoto com a autoridade eclesiástica e eles davam título de perdão para essa pessoa. Isso se chama indulgência, que evidentemente não tinha nada a ver com as obras de Deus, mas tinha a ver com a necessidade financeira, a dificuldade financeira que a igreja atravessava. E tem o asceticismo, né? O asceticismo é a mortificação do corpo. Eu li na semana passada, no trecho que Paulo fala que essas coisas não têm poder algum contra as obras da carne. Então, você pôr o corpo, mortificar o corpo, não quer dizer que você seja mais ou menos espiritual, porque o cara que não tem essa vocação de se punir, essa pessoa fica em desvantagem com aquele. Tem gente que gosta de viver, se alimenta a vida espiritual tal através de sacrifícios. Tem gente até que se crucifica
para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, eu queria pensar um pouco isso com vocês, né? Que são desvios no uso das boas obras. E quando nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar qual que é a motivação lá dentro que nos leva a fazer as coisas que a gente faz, tá bem? Eu perdi vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aí. Então, vamos ler agora o nosso trecho, tá certo? Em Tiago 2, começando do verso 14, vamos refrescar um pouco a nossa memória, porque aí eu quero trabalhar com vocês hoje as boas obras mais por dentro delas, mais o significado delas para a nossa vida pessoal e qual é a intenção de Deus com as boas obras. Então, pega aí Tiago 2, de 14 em diante, nós vamos ler o trecho. Verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me as suas fés sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Esse verso é muito importante na nossa discussão de fé e obras. Olha, tanto a fé, esse verso 22, tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Essa é a resposta. Não é fé ou obras. Não é fé contra obras. É fé e obras. Fé mais obras. Então ele fala assim, que estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não por fé, apenas por fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Muito bem. Nós ainda não entramos no assunto de fé e obras. Eu quero sedimentar com você, alicerçar mais um pouco ainda a questão da obra, das boas obras, tá certo? Então, eu gostaria de falar com vocês sobre a natureza das boas obras. Eu dei essa definição para vocês, que eu achei muito pertinente na aula passada, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu falei isso como sendo uma definição de boas obras e destaquei aí 3 elementos. As obras são realizadas por cristãos. Nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Boas obras são realizadas por cristãos devotos ou piedosos, como você quiser. Depois, as obras são aceitas por Deus, porque são obras preparadas por Deus.
E, em terceiro lugar, elas atendem um plano divino. Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Existe um plano divino. Nós vimos na aula passada falamos sobre a lei do reino de Deus, amar o próximo, amar a Deus e ao próximo. Então, existe um plano de Deus vinculado com as boas obras. Então, 3 elementos que compõem uma boa obra. Ela é feita por um cristão. Eu vou mostrar ali algum trecho para você, dizendo que quem não é cristão não emplaca aqui. Eu vou falar sobre obras aceitas ou propostas também por Deus, que nem toda obra é proposta por Deus, e também que ela tem um propósito que é o reino de Deus, tá certo? Então, esse aqui é o fundamento que a gente vai caminhar sobre ele. Então, o plano de Deus também foi criar um povo diferente das demais nações e de Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, Israel, a nação de Israel, era para ser a nação diferenciada. Ela tinha a revelação de Deus, ela tinha a lei de Deus, ela tinha tudo para ser seguida pelas outras nações. Contudo, ela não foi ela não exerceu, ela se fechou em si mesma, ela em si mesmou, ela olhou para dentro de si e achou que ela tinha que se proteger de todo o resto do universo e se defender. Ao invés dela ser quem proclamava a lei de Deus, a vontade, os planos de Deus, ela se fechou e deixou de cumprir. Daí vem a igreja, como uma segunda nação. O verso que eu tenho em mente é esse aqui, ó. Tito 2, de 14 a 16, fala o seguinte: ele, Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, veja, impressionante, né? Jesus se entregou por nós, ele se sacrificou para remir, para pagar um preço a Deus, nos remiu da maldade e nos purificar. E vinculado com essa purificação, ele pretende um povo particularmente seu, dedicado a boas obras. Então, essa é a ideia. Eu sou povo de Deus dedicado a boas obras, tá certo? E eu tenho que ter isso em mente. Jesus me salvou, me remiu, para ser particularmente seu, dedicado a boas obras. Aí começa a nossa responsabilização, eu diria, de praticarmos boas obras, ser dedicado às boas obras, tá certo? Ok. E o propósito da boa obra é apontar para o reino de Deus. A palavra diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A ideia é de que a boa obra praticada, ao praticar a boa obra, a mensagem do Evangelho tem que acompanhar essa boa obra. Porque se você omitir, você está falhando com o propósito da boa obra. Deus tem um plano, que é o reino de Deus. Então, quando eu executo a boa obra, ela tem que sinalizar e glorificar a Deus. Existe um propósito na boa obra, que é a glorificação de Deus. E isso vem o quê? Na pregação do Evangelho, tá certo? E depois, eu vou falar agora do lugar de boas obras na vida cristã. Como a Bíblia trata da boa obra na vida cristã. Como eu vou saber que uma obra é boa, é uma boa obra de Deus? Como é que eu sei o que fazer, o que não fazer? Bem, a palavra de Deus fala em muitas passagens sobre coisas que Deus recomenda que façamos, né? Você lembra lá o Tiago 1:27? E lá em Tiago 1:27 nós lemos, né, a religião que Deus aceita como pura e imaculada é
cuidar da viúva e dos pobres. A religião que Deus aceita, a boa obra que Deus aceita, ele põe aqui na assistência que nós vamos dar aos desprivilegiados da sociedade, né? Isso nós já estudamos em Tiago. Em Timóteo tem uns versos lá que falam sobre isso, sobre o papel das mulheres, por exemplo. 1 Timóteo 2, de 8 a 10, fala que, da mesma forma, eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Então, o adorno da mulher, diz ele aqui, são boas obras. E ele diz mais adiante que se alguma, por exemplo, uma boa obra específica, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas. Então, você vê que tem um grupo que está sendo cuidado pela igreja, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então, aí você sabe que ele fala sobre a responsabilidade que nós temos com os idosos lá da nossa família, aqui no caso, ele falando das viúvas. E nós temos também um outro trecho que fala que é uma espécie aqui de uma organização que existe aqui para atender quem não tem nem ninguém, né? E nós já acabei de ler Tiago 1:27 para vocês, que falam da... Então, nós temos muitas passagens na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus dá muita dica sobre o que seria uma boa obra. Então, lendo a palavra, não existe uma relação que esgote isso, certo? O Espírito Santo também nos impulsiona, não é isso? Nós temos o Espírito Santo operando em nós e ele produz frutos. Olha lá, ó. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O Espírito Santo, então, ele nos impulsiona às boas obras e nós devemos estar, então, sensíveis a esse impulso do Espírito Santo para fazer boas obras, certo? E também, além da palavra do Espírito Santo, nós temos a consciência. A nossa consciência também é uma fonte de boas obras, principalmente se você tiver a sua consciência purificada por Cristo. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, então, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então, a consciência purificada não só nos tira de atos que levam à morte e deixam vazio, mas esse espaço que antes era ocupado por esses atos perniciosos, agora eles são ocupados para servir a Deus, seja naquilo que Deus quer que façamos. Então, nós temos a palavra, o Espírito Santo e a consciência como instrumentos que nos levam às boas obras, tá certo? As boas obras, também é bom que se diga, elas não são para conquistar vantagem. Tem gente que já se achega à igreja para querer tirar vantagem, às vezes é uma necessidade pessoal de querer a exaltação, honra, se mostrar, popularidade, fama. Às vezes, como a gente já viu, gente que tem, por exemplo, pretensão política, que chega na igreja, não está no mínimo interessado na doutrina, nada, mas quer aquele grupo como apoiador político seu, por exemplo, né? Nós já tivemos isso na igreja.
Ok. Então, olha só o que diz a palavra dos hipócritas. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Essa é a postura errada. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Então, qual é a motivação daquilo que você está fazendo? Se é ter o louvor das pessoas, você deve, já vai, só a exaltação delas a você já foi sua paga, tá certo? Mas a Bíblia ensina que as boas obras elas devem ser feitas despretensiosamente. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, né? De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, uma postura nossa é essa sabe, de discrição, né? De fazer a coisa sem alarde, né? Esse trecho aqui, vocês vão lembrar muito bem, que é Jesus, quando Jesus disse sobre a separação dos bodes das ovelhas no julgamento final, ele diz assim para os justos, que ele chama eles e diz, olha, vocês deram de comer para mim, me deram de beber, me visitaram na prisão. Então, os justos perguntaram, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram algum dos seus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, você vê, eles fizeram despretensiosamente, eles não perceberam, eles não estavam fazendo aquilo, uma caderneta de poupança, onde eles iam ganhar crédito com Deus. Senhor, mas quando que nós fizemos isso? Eles fizeram alguma coisa que lhes eram até como que natural, mas que Deus viu e Deus recompensou. Então, da mesma forma, ele vai dizer, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eles vão perguntar, por que, Senhor? Ele vai responder a mesma coisa, porque eu tive sede, tive fome, fui estrangeiro, não tive o que vestir, fui preso, tive doente, vocês não me visitaram. Essa é a resposta, né? E quando, Senhor, quando que nós não fizemos isso? Quando que o Senhor se apresentou nessa situação? Ele lhes responderá, na verdade, o que vocês deixaram de fazer algum destes mais pequeninos, também a mim o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, você vê que essa coisa de servir não é que, hoje eu vou fazer uma boa obra, deixa eu ver o que eu vou fazer. É alguma coisa que aparece no seu caminho, e seja por a proposição de Deus, pelo Espírito Santo, pela sua consciência, é você responder da maneira que Deus espera, né? Então, também, elas não são para conquistar vantagens, elas fazem parte do estilo de vida, fazem parte do estilo de vida. Olha esse verso aqui impressionante. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Olha que impressionante esse verso, né? Depois de feito tudo o que foi ordenado, depois que você realizou toda a obra que você achou que devia realizar para Deus, ainda aí você não é para se estufar o peito, mas a postura, ser servo inútil e só cumpridor do dever. Aí
o outro trecho que lá de Colossenses fala: vivam de maneira digna do Senhor e que em tudo possam agradá-lo. Aí, ó, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de Deus. Então, essa frutificação, a boa obra, né, é uma atitude, é um estilo de vida que nós precisamos ter dentro de nós, tá certo? E mais ainda, a parte do estilo de vida cristão. Tudo que fizerem, seja palavra em ação, tudo, palavra e ação, não é só palavra. É o tema de Tiago aqui, abordado em Colossenses também. Façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Existe uma recompensa da herança, irmãos. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Não é meia boca, não é dar um zingue. É realmente um estilo de vida. Tem que fazer parte do nosso ser as boas ações que Deus quer que façamos. Então, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Então, longe de nós cometermos injustiça. Mas ai de nós se nós não praticarmos boas obras, tá certo? Ok. Então, as boas obras, elas não são para conquistar vantagens, elas têm que se tornar parte da nossa maneira de vida, tá certo? E por que nós fazemos boas obras? Se ela não serve para salvação, qual a minha motivação de fazer boas obras? Eu começaria sugerindo a gratidão, a devoção, a piedade, temor, obediência. Puxa, Cristo morreu na cruz para nos salvar. Será que eu consigo expressar gratidão suficiente por isso? Isso me anima a ter uma devoção a Ele. Isso me anima a ter uma preocupação com os necessitados e ter uma obediência, temor, obediência. São motivos mais do que justos para a gente realizar boas obras. Também, como eu já disse, não existe uma tabela de boas obras. Você tem muitas passagens bíblicas, muitas sugestões, muitas ideias, mas parece que a gente tem que estar para toda obra, assim, a gente tem que estar preparado para toda boa obra, diz um verso aí, uma passagem da palavra. Então, não espera que a gente vai ter uma tabelinha com pontuação e eu vou fazer essa que vale 5, aquela lá só vale 2, eu não faço. Não, não existe isso, não existe isso. E nós precisamos entender que nós não fazemos isso para conquistar méritos, certo? Então, o que eu chamo de obediência ativa, bom, só obediência, parece que o negócio aqui é uma redundância. Como é que chama isso no português? Pleonasmo? Quando você repete a mesma coisa? Uma obediência ativa, obediência tem que ser ativa. Você é ativa, você está forçando mais a obediência justamente nessa ideia de Tiago, gente, nessa ideia de Tiago, de que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas nós temos que ser praticantes, tá certo? Então, aqui eu tenho aqui com você um quadro. Eu vou interromper a aula aqui, eu não quero avançar mais, porque no domingo passado eu avancei muito e não foi legal. Mas eu gostaria então agora de voltar com vocês aí, se alguém quer compartilhar mais alguma coisa aí conosco, eu gostaria de ouvi-los. Dá para você. Opa, pode falar. Só
fazendo aqui um comentário, né? Quando você fala que a gente precisa fazer as boas obras, né? E se colocar, assim, no final, depois que eu fiz, eu falo assim, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, né? Então, enquanto eu estava falando, eu estava lembrando da história de Caim e Abel, né? A primeira vez que eu li a história de Caim e Abel, eu falava assim, mas por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Se ele era agricultor, ele pegou o fruto da terra e deu para Deus, né? Ele fez uma oferta, ele fez uma boa obra, né? Vamos dizer assim. E só que com o desenrolar do texto você vai ver que na verdade a boa obra de Caim ela estava escondida dentro de um sentimento ruim dentro do coração dele. Quando Deus não aceitou, ele não achou que ele fez que era uma obrigação dele fazer aquilo, né? Quando Deus não aceitou, ele falou: "Poxa, eu merecia que ele aceitasse", né? E quando a gente lê a história, esse pedacinho no começo, a sensação que a gente tem é essa: poxa, ele merecia também, né? Então, como que a questão não é a boa obra em si, né? Mas o que te motiva a essa boa obra, né? Tem um trecho aqui que eu vou seguir, abordar ele na próxima aula, em que Jesus está dispensando um pessoal lá, e ele fala, eles falam assim para Jesus: mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não oramos e curamos pessoas? E Jesus fala: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. A obra é a obra de Deus, os caras estão apontando lá. Se a gente pega lá em Marcos 16, ele fala para eles irem pregar o evangelho, que equivaleria a profetizar. Pregar o evangelho, uma palavra permissível no grego é evangelizar. E ele fala também de... Me perdi aqui, peraí. Ele fala também de curar doentes, de expulsar demônios. Mas eles não têm a interação com Jesus. Algumas pessoas podem até ter sido beneficiadas pelas obras que eles realizaram. Os recipientes podem até ter sido beneficiados, mas eles não têm a mesma essa comunhão, eles não pertencem a Cristo, né? Então, eles estão devedores, eles são devedores e por causa disso, eles não têm, eles são recusados pelo Senhor. Eu acho que um pouco disso tem a ver aí com essa questão do Caim também. E com aquilo que a gente falou na semana passada do descrente bom. Os indivíduos fazem coisas boas, fazem coisas notáveis, mas não têm relação. Jesus fala: nunca vos conheci. Então, não existe mérito nenhum, por isso que na definição nossa é preciso que, para ser uma boa obra de Deus, seja feita por um cristão e ela vai ser recompensada lá, e não aqui por méritos de quem quer que seja. E não serviram, evidentemente, nesse caso que eu estou falando, não serviram para justificar, para absolver ninguém no juízo final. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Eu estou tentando me achar, eu perdi vocês aqui na minha tela. Eu queria só fazer uma observação. Quando eu vi esse texto que Abraão foi justificado por fé e obras, é tão interessante que a gente tem uma visão de que boa obra é caridade, né? Ou ação social, né?
mas a obra que Abraão fez aqui nesse texto é uma obra de obediência, né? Uma boa obra de obediência. Né? Ele foi lá e fez o que Deus pediu para ele fazer. Então, eu só queria fazer essa observação, que me chamou muita atenção. Não. Oi, Gilvão. Nossa, deu. Eu estava com dois ligados aqui e aconteceu um acidente. Mas é o seguinte, nós estávamos vendo ali naquela escola dos discípulos sobre boas obras, e ele fala lá que boas obras, que os frutos do Espírito são boas obras também, não são só atos sociais, mas a obediência e o ser usado pelo Espírito, né? Ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. E o foco é o reino de Deus. O crente pode fazer uma obra boa e, se ele for omisso em dizer que ele está fazendo aquilo para o reino de Deus, ele não está completando, vamos dizer, o script todo, certo? Então, é fazer boa obra, sim, mas a pessoa que está sendo beneficiada, ela precisa ouvir. A boa obra, vamos dizer, é uma desculpa. A pessoa precisa ouvir do Evangelho, da graça de Deus, do perdão dos pecados, da necessidade de salvação. A obra, ela tem que cumprir o ciclo dela. Se eu faço a obra e ela é boa, mas aquele que recebeu, poderia receber uma coisa similar, vamos dizer, de um espírita, qual que foi a diferença? Eu acho que a diferença é esse falar de Jesus enquanto se faz alguma coisa. É falar, olha, isso aqui tem a ver com Jesus. A pessoa precisa entender isso e nós precisamos dar esse enfoque. Por quê? Porque esse é o plano, né? Nós somos criados para fazer boas obras em Cristo Jesus. Então, nós precisamos deixar isso para diferenciar aquilo que nós estamos fazendo do que outros seres humanos vão estar fazendo também. Tá certo? Beleza? Ok, meus amados, nós vamos parar por aqui e vamos orar mais uma vez. Eu não sei se você percebeu muito do que a gente falou hoje, bateu muito do que a pregação do pastor. Foi 10, viu, Samuel? Foi 10 aquilo que você falou. Parabéns, Deus te abençoe. Parece que a gente tinha combinado algumas coisas aí e foi muito precioso também uma confirmação. Outro dia você pregou e eu falei para a Cida, nossa, ele roubou a minha aula. Tudo que eu ia falar, ele já falou. E hoje, tudo que você falou tem a ver com o que eu estou falando aqui. Maravilhoso, Deus atuando no nosso meio também. Eu falei na quinta, viu, Gilvão? Uhum. Eu falei na quinta, porque eu gravo na quinta, estou falando. Para mim foi hoje. Tá não, bom. Tudo bem, estou brincando. Samuel, você ora para nós? A Geni quer falar. Geni, pode falar. Pô. O que eu quero falar é que boas obras, parece que a gente já vem com esse dom que Deus dá para a gente. Eu me lembro, eu desde jovem, eu era jovem ainda, eu não me entrosava muito no meio dos jovens. Eu ia sempre para o lado das senhoras, das mulheres, das idosas. Eu me lembro quanto que é que nem você falou, ninguém quer fazer por se exaltar de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas é um dom que Deus dá para a gente. Quando a gente vê alguém realmente necessitando, ele não vai pedir para a igreja autorizar. A gente vai e faz o que precisa ser feito. Levanta a mão, como você falou, né? Muita gente fala, puxa, tem diácono, não faz nada. É que a igreja não sabe o que a diaconia faz.
quanto que a diaconia ajuda, quanto que a diaconia às vezes visita. Então, a gente faz porque é um dom que Deus deu para cada um de nós, né? Que nem a turma fala, eu tenho esse dom, meu filho, consequentemente, tem esse mesmo dom. É Deus quem deu para a gente esse dom. E a gente tem uma maior alegria, um maior prazer de estar fazendo essa obra de Deus, né? E a gente sai, vai fazer compra, vai no mercado, os irmãos dão dinheiro para a gente. É trabalho, mas é com prazer que a gente faz. E meu marido, não sendo diácono, né, ele me ajuda muito, vai comigo no atacadão, fazer compra. Tudo é para a glória de Deus que a gente faz, né? E para ajudar o nosso próximo. Então, e às vezes a gente nem enxerga, nem tem a dimensão daquilo que está sendo feito. Não tem. Eu lembro que na minha infância a igreja ia uma vez por mês no abrigo Teresa Leme, um abrigo de velhinhas. Eu estava lá. Tinha um ônibus, enchia o ônibus, ia aí com a igreja lá. Era moleque, tinha um monte de moleque. Eu ia estava lá nessa altura, hein? E lá eram um monte de velhinhas, umas 30, 40 velhinhas. A gente meio caquética, meio, sabe? E a gente ia lá, a gente achava engraçado, a gente ria das velhinhas, a gente não tinha noção do que estava acontecendo ali, naquilo lá, certo? Mas hoje, quando a gente já não é tão mais novinho assim, eu fico imaginando assim, puxa, como era importante, e aquelas velhinhas ficavam aguardando às 3 horas da tarde do domingo para encostar o ônibus lá, e vinha aquele bando de jovens e cantava os corinhos da igreja e celebrava a ceia com eles, como era importante para elas, né? E na época que nós fazíamos aquilo, a nossa percepção espiritual não chegava nisso daí. A gente sabia que era um dever cristão e tal, né? Ok. A Vera está aqui. Pera aí, Bonão. Eu vi. Fala, pera aí, Bonão. Fala, Bonão. Pode falar? Pode. Irmão, tá me ouvindo? Pode falar. Você lembra quando, de sexta-feira, nós já juntávamos um grupo com o caminhão do Jaime, ia lá no Ceasa e fazia uma grande compra. Chegava na igreja meia-noite, todo mundo esperando lá no salão, a gente separava tudo que comprou e distribuía para o pessoal. Bem lembrado, Bono. Nessa época, eu não estava aqui em São Paulo, mas é verdade, a igreja, a carestia era muito grande, a inflação era muito grande, o pessoal se reunia, fazia uma cota, cada um dava 100, 150 reais, sei lá. O pessoal ia toda sexta-feira lá no GESP, enchia, comprava de caixas, como se fossem uma compra de comerciante, quer dizer, a compra ficava 30%. Chegava aqui, quantas cotas são? 20? Dividia em 20 montes, tudo que compraram lá, variava tal, e cada um levava para casa uma feira que, por um valor de 30% do valor que ela ia pagar na feira normal. O único que não gostava disso era o Milton. Mas era o que a gente... de fato, é uma ação social da igreja com a própria igreja. E a gente nem conseguia consumir tudo aquilo durante a semana. Então, o que acontecia? A gente começava a distribuir para os vizinhos, porque tinha que esvaziar a geladeira para receber a nova compra que estava sendo realizada. Então, a coisa, assim, são coisas simples às vezes, mas alguém tem que ir lá de madrugada, tem que deixar de dormir, tem que perder o sono, tem que fazer, tem um custo para isso realizar. Vera, você que já estourei meu tempo. Cadê a Vera? Saiu do... Não. Cancelou. Bom, irmãos, eu acho que não tem mais ninguém me chamando. Eu acho que é um bom momento para a gente encerrar também o nosso culto, nossa escola dominical, que não deixa de ser um
culto, não é verdade?